Agora, uma das informações mais especiais sobre a tabela de procedimentos, que é a instrução geral. Nas instruções gerais, não há, para mim, melhor forma de estudar se não na prática, como é todo o método que eu geralmente ensino. Então, vamos para as instruções gerais e a gente vai ler cada pedacinho dela para que a gente entenda no menor detalhe essas instruções gerais. Na tabela CBHPM, pode ser qualquer tabela, sempre vai vir lá no início da tabela as instruções gerais. Então, aqui a gente vai ver cada detalhezinho. Aqui ele diz o seguinte, no 1, classificação hierarquizada dos procedimentos médicos, e ele fala que a tabela ela vem atualizar e substituir as listas de procedimentos anteriormente utilizadas por esta associação. Então, quando ele lança essa tabela, ela substitui tudo que vinha sendo utilizado antes, ok? Ele diz também que essa tabela está servindo para referência para estabelecer faixas de valoração dos atos médicos pelos seus portes. Então, significa dizer que, quando a gente utilizava, lembra lá da nossa aula comparativa de AMB e CBHPM, a gente utilizava coeficiente de honorário, não será mais utilizado, será utilizado aqui portes, ok? Então, vamos lá. Quando ele diz o seguinte, os portes apresentados ao lado de cada procedimento não expressam valores monetários. Eles estabelecem a comparação entre diversos atos médicos. E aqui, quando eu disse lá a vocês, como é que é essa comparação, tá? Então, ele vai utilizar a comparação no que diz respeito à complexidade técnica. Este é mais complexo que aquele. Tempo de execução, este demora mais de fazer do que aquele. Atenção requerida, tudo isso a gente falou lá na outra aula. Atenção requerida e grau de treinamento necessário para cada profissional que vai realizar o procedimento. Então, vai ser sempre num caráter comparativo dos diversos procedimentos que tem na tabela. Isso é bem importante a gente entender. A pontuação dos procedimentos médicos que foi realizada foi pela tabela FIPE, a gente já sabe disso, né, com a assessoria da tabela FIPE. Ela tem 14 portes e 3 subportes, que é o A, o B e o C, então vai do número 1 até o 14, sendo que 1A, 1B, 1C, ok? Os portes anestésicos permanecem em número de 8, então foi mantido o que já vinha da tabela anterior. E tem também correspondência com os portes. Então, a gente vai ver, eu posso mostrar aqui a vocês, que os portes, eles vão ter também um comparativo entre os portes que a gente já conhece, ok? Então, eu vou abrir aqui para vocês. E os portes vão ter também essa divisão entre os portes já existentes. Então, a gente lembra lá da aula que a gente viu, porte anestésico 1 refere-se ao 3A, ok? Entendido, né? Voltemos aqui à nossa tabela. Os portes de atos médicos laboratoriais seguem os mesmos critérios de portes. Deixa eu tirar aqui, senão ele não sai. De portes dos procedimentos, tá? Mas eles vêm sendo cobrados, pelo menos até hoje, como frações do menor porte, o porte 1A. E quando a gente estiver fazendo cálculos de exames, vocês vão ver que os exames de laboratório, ele é assim, 0,01 do porte 1A, ok? Mas a gente vai entender isso quando estiver calculando. Estabeleceu-se a unidade de custo operacional que incorpora a depreciação de equipamentos, como a gente já falou, manutenção, imobiliário, imóveis, aluguéis,
folha de pagamento e outras despesas comprovadamente associadas ao procedimento médico, ok? Esse custo foi calculado para os procedimentos de diagnóstico e terapia, somente para procedimentos de diagnóstico e terapêuticos, bem como para os procedimentos classificados em outros capítulos, quando envolve outras despesas além do ato médico. Então, aonde a gente vai encontrar UCO? Nos procedimentos de diagnóstico e terapia. Não entendi porque ele fez isso comigo. Então, a gente vai ter nos procedimentos de diagnóstico e terapia, e a gente vai ter em outros capítulos, porque diagnose e terapia a gente aprendeu que é no capítulo 4, quando tiver despesa que seja além do ato médico, ok? Custos operacionais referentes a acessórios descartáveis serão ajustados diretamente em comum acordo entre as partes. A valoração dos portes e da UCO fica sujeita à alteração sempre que modificadas, ok? E também é admitida uma banda de até 20% para mais ou para menos, com valores referenciais mínimos. O que é banda? Ou é um acréscimo até 20%, ou é um desconto até 20%. A gente também utiliza o termo inflator e deflator, ok? Isso tudo é feito em respeito à regionalização. Existem locais onde os portes se tornaram muito acima do que é necessário a cobrança. Esta classificação constitui referência para acomodações hospitalares coletivas. E o que significa dizer isso? Que tudo que a gente falou até agora é referente a acomodações hospitalares do tipo enfermaria. Por quê? Porque tem mais do que uma pessoa dentro de cada quarto. Então, 3 camas, 3 pacientes, isso é uma acomodação coletiva. Entendido até aqui? Nós voltamos na próxima aula para entender sobre as instruções gerais no atendimento de urgência e emergência. Até a próxima!